Então, pessoal, bom dia a todos. Obrigado a todos que estão participando presencialmente. Se por algum motivo aí você vai ver a gente depois gravado também, seja bem-vindo. Mas agradecendo especialmente a quem pôde participar aqui ao vivo com a gente, né? Hoje a gente vai tratar de um assunto muito bacana, muito interessante. É um assunto que eu venho acompanhando pessoalmente há alguns anos, que há mais ou menos uns 2 meses e pouco, o professor André Studart e eu começamos a falar sobre esse assunto de maneira mais aberta, mais estruturada, em algumas palestras que a gente deu, já foram algumas dessas palestras, e surgiu uma grande demanda para poder falar desse assunto em vários lugares. A gente está meio que tendo que administrar essa demanda. E como a gente sempre faz aqui no projeto Regras do Jogo, essas masterclass gratuitas, então eu quis oferecer esse produto aqui para vocês, né? A gente tenta compartilhar o conhecimento aqui gratuitamente também. E eu trouxe para vocês essa masterclass do fim da aposentadoria, que hoje, de uma maneira muito simples, né? A gente vai falar sobre o que as reformas das últimas décadas fizeram com a Previdência Social, o que a gente pode esperar de reformas para o futuro e, principalmente, como investir para poder se proteger ou planejar a sua própria aposentadoria. Não importa qual é a sua idade, né? Fique com a gente, que o assunto vai ser muito importante, vai ser relevantíssimo para você. E quanto mais jovem você for, mais importante, porque isso significa que você vai pegar mais reformas pela frente e talvez você tenha ainda mais reformas a encarar nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, vou conversar com vocês aí e trocar uma ideia sobre esse assunto. Vocês podem ficar à vontade aí, quem já participou de outras lives, né, outras aulas, sabem que o canal é sempre aberto. É só que vocês levantem a mão quando quiserem falar ou perguntar alguma coisa, que eu estou às horas aqui, a gente para assim que for possível e tira qualquer dúvida. Certo? Então, vamos começar bem do começo, né? Todo mundo, né, ou quase todo mundo, sonha em, né, chegar num ponto em que vai poder se aposentar. Todo mundo trabalha, alguns gostam do seu trabalho mais do que os outros, né? Eu felizmente, trabalho em muitos momentos com muita coisa que eu gosto, mas nem todo mundo é assim, mas eu sei que muita gente também trabalha com o que gosta. Mas mesmo quem trabalha com o que gosta, mesmo quem gosta do seu trabalho, sabe que dificilmente você vai conseguir ter um ritmo de trabalho elevadíssimo daqui a muitas décadas. Então, todo mundo fica nessa ideia, né, de que você quer chegar num ponto em que você vai parar de trabalhar ou, pelo menos, você quer diminuir bastante o seu ritmo de trabalho para poder administrar aquilo ali de uma maneira, né, mais tranquila, mais compatível com a sua futuridade. O que poucas pessoas sabem, e talvez muitos que estejam aqui assistindo agora não saibam também, é que nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Mano, peraí, calma. Então quer dizer que é possível, né? Que nunca chega o dia em que eu vou poder parar de trabalhar ou que eu vou poder diminuir o meu ritmo de trabalho? É exatamente disso aí que eu estou falando. E é exatamente esse o tema da nossa conversa de hoje, dessa masterclass. E eu quero que vocês acompanhem para a gente trocar uma ideia bem interessante, bem profunda sobre isso, né? Para começar, caso alguém não me conheça, né, eu sei que aqui tem pessoas que eu não conheço pessoalmente, várias aí, pelo que eu vi, né? Meu nome é Carlos Marden, eu sou procurador federal da Advocacia Geral da União. Na minha vida acadêmica, eu tenho toda uma carreira acadêmica dos últimos 20 e poucos anos. Fiz mestrado, especialização, doutorado, pós-doutorado. Hoje sou professor do mestrado e doutorado da Cristo, da Unicristo. Sou um dos fundadores aqui do projeto Regras do Jogo, né? Tem alguns sócios aqui do projeto, mas vocês sempre veem minha cara lá na internet, né? Quem acompanha pelas redes sociais.
E para o que realmente interessa hoje, sou investidor, invisto aqui no Brasil, invisto nos Estados Unidos, e vou falar um pouquinho disso aqui para vocês, né? E quem me acompanha também sabe que eu gosto muito de livros, né? E desde que eu comecei a estudar sobre investimentos, eu li aí, ainda não chegou em 50 livros não, mas a gente está indo para isso aí, estou indo para já tem mais de 40 livros lidos sobre investimentos. Essa fileirinha aqui atrás de mim, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, né? Ela é só de livros de investimento, por coincidência. Não sei se dá para ler algum nome, mas é tudo investimento aqui atrás. Então, a gente vai começar a conversar sobre isso. Mas antes de contar, né, de falar sobre investimentos, de falar sobre previdência social, eu queria contar para vocês uma história, né? Esse rapaz aí da foto aí sou eu, né? Muitos quilos mais magro e muitos anos mais novo, né? Essa foto aí de baixo é a foto da minha formatura, ou colação de grau, não estou conseguindo identificar bem aqui. Isso aí é minha irmã, né? E ali atrás, lá em cima, né, aquela foto de cima, é um outdoor, quando eu me formei em Direito, né? Isso foi no ano 2000, então, há muito tempo atrás, numa galáxia distante, o Cristo fez uma campanha, eu tinha sido aluno do Cristo no colégio, eles fizeram uma campanha de outdoor com alguns alunos de destaque, né, e como eu tinha me formado, colocaram lá em cima e tal, e aí a gente subiu no muro para tirar uma foto, isso aí, meu irmão está nessa foto aí, alguns grandes amigos. Enfim, eu voltei nessa época aí, porque eu queria contar para vocês o seguinte, eu passei no primeiro concurso da minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. 20 anos. Eu tinha 20 anos de idade, portanto, ainda estava na faculdade, né? Eu passei no concurso para técnico da Justiça Federal. E depois de alguns anos, né, eu já tinha 24 anos, no concurso da AGU, para procurador federal. Mas da Justiça Federal eu passei com 20 anos. Tomei posse com 21. Passei com 20, tomei posse com 21 anos. E nessa época, foi feita para mim uma promessa, né, que é a promessa histórica da Previdência Social. O que é que eles falaram para mim naquele tempo, né? Você está tomando posse aí com 21 anos. Se você trabalhar 35 anos, você vai poder se aposentar com uma aposentadoria integral, com paridade, ganhando bem, e você vai viver o resto da vida desse dinheiro aí. Ora, era uma promessa muito boa. Por quê? Porque eu tomei posse com 21 anos. Quer dizer que com 56 anos, relativamente jovem, eu poderia parar de trabalhar para sempre, receber uma aposentadoria ótima e passar décadas vivendo aquilo ali. Essa era a promessa da Previdência Social que foi feita para mim e que foi feita para gerações antes de mim. Então, por exemplo, talvez os pais de vocês tenham a mesma situação dos meus pais, que é exatamente essa promessa. Meus pais se aposentaram exatamente com 50 e poucos anos. Hoje eles estão em torno de 80 anos de idade, continuam ganhando um salário bom, vivendo daquele salário, sem precisar mais trabalhar, né? Essa promessa foi feita para mim. E era uma promessa boa. E eu aceitei, né? Pensei na minha cabeça, vou só passar em outro concurso aqui para ganhar melhor e vou me embora quando eu chegar nos 56 anos de idade, né? Eu posso ir morar na praia, ficar advogando um pouquinho ali para dizer, vou escrever livro, vou ler, fazer qualquer coisa, mas não vou mais ser pressionado porque eu vou ter um salário garantido, né? Esse era o plano que eu tinha, né? E que ele foi totalmente frustrado, né? Depois que me fizeram essa promessa, vieram 3 grandes reformas da Previdência. Na verdade, a Previdência passou por várias reformas, não foram só essas 3, mas essas 3 foram as reformas constitucionais. 98, 2003 e 2018. E quando juntaram essas 3 promessas, elas mudaram completamente, né? Quando vieram essas 3 reformas, elas mudaram completamente o que tinha sido prometido para mim.
Só para vocês terem uma ideia, né, e eu vou comentar um pouco ainda aqui sobre isso, mas só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 47 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Não sei se alguém vai ver isso gravado depois. Mas hoje, nesse momento, eu tenho 47 anos. E aos 47 anos, portanto, eu deveria estar há 9 anos da aposentadoria. Então, ou seja, muito perto, muito perto. Estaria vendo a aposentadoria bem aqui no horizonte. Me aposentar daqui a 9 anos, ganhando meu salário sem fazer mais nada, ótimo. Entendeu? Só que as reformas foram deixando a aposentadoria mais baixa, mais longe, baixando os benefícios, deixando tudo mais difícil. De maneira que hoje, por exemplo, a idade mínima de aposentadoria para os homens, né, no meu caso, é de 65 anos. Então, percebam, né, que eu tendo 47 anos, eu poderia estar há 9 anos da aposentadoria. Mas, em vez disso, porque nós tivemos algumas reformas, eu estou há 18 anos de me aposentar. O dobro do que deveria ser. Então, em vez de estar há 9 anos da aposentadoria, hoje estão faltando 18. Mas 18 ainda dá para administrar, né? 65 ainda é jovem. O problema qual é? É porque quando você entra num sistema previdenciário sem saber qual a próxima reforma que vem, é mais ou menos como se você estivesse correndo numa corrida e a pessoa pudesse afastando a linha para longe de você. Então você vê a linha de chegada, mas a pessoa bota ela para mais longe. Porque eu vou perguntar para vocês, né? Se nesses últimos 20 e poucos anos a idade de aposentadoria subiu e de hoje, em vez de faltar 9 anos, para mim faltam 18. Vocês acham que daqui a 18 anos a idade ainda vai ser 65 anos? Com certeza não. Então ela vai subir mais. E vai subir mais. E talvez quando eu for subindo, vai demorar mais ainda e vai ter outra reforma. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Eu estou falando sobre isso, mas isso teve uma série de impactos, além da idade ficar só mais difícil. Tá certo? Além da idade aumentar, teve vários outros impactos. Vou falar de alguns impactos desses para vocês, porque eles nos interessam. Um deles, deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, não importa mais quanto tempo eu trabalho. Existe uma idade mínima para o homem hoje, que é 65 anos. Para vocês terem uma ideia, hoje, se nada mais mudasse, eu teria que ter 44 anos de serviço público para poder me aposentar. Porque eu comecei a trabalhar com 21 e a idade hoje já é 65. Se essa idade continuar aumentando nos próximos 18 anos, existe uma chance real de me exigirem 50 anos de serviço público para me aposentar. Imagina isso. É muita coisa. Factível. Vou falar disso daqui a pouco. A idade de aposentadoria das mulheres aumentou, né? As mulheres não se aposentam com 65 anos, mas se aposentam com 62, né? Então, antigamente eram 5 anos mais jovens, era 5 anos a menos para a mulher, agora são só 3. Então, para as mulheres foi ainda mais grave, jogou ainda mais para frente essa chance de se aposentar. A pensão por morte para cônjuge deixou de ser vitalícia. Antigamente, né, eu tinha uma garantia que se eu morresse, a minha esposa receberia a pensão por morte o resto da vida. Então, eu estava tranquilo, pelo menos em relação a isso. Não é mais assim que funciona. Se a mulher ou o homem, né, que sobrevive tiver menos de 44 anos, pela regra atual, a pensão vai acabar daqui a alguns anos. Ela que se vire para desenvolver um trabalho, para ganhar dinheiro de outro jeito, porque a pensão não vai mais ser vitalícia, não. E houve um endurecimento do cálculo dos benefícios. As regras para calcular os benefícios, elas endureceram significativamente. Então, vejam o seguinte, que aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Ficou mais difícil receber um benefício, e mesmo quando você consegue, ele paga menos do que ele pagava antes, né?
Se vocês quiserem dar uma olhada nisso aqui em números, né? Vou mostrar para vocês em números o que é isso. Claro que isso aqui é uma simulação, né, com as regras de hoje, mas mostrando uma pessoa, por exemplo, que passou a vida toda, né, ganhando 5 mil reais. 5 mil reais, ganhou 5 mil reais, 5 mil reais, 5 mil reais, e contribuiu durante 20 anos. Certo? Pelas regras anteriores, quando essa pessoa fosse se aposentar, ela iria ganhar R$ 4.500. Não chegava a ser 5 mil, porque ela só contribuiu durante 20 anos, né? Mas ainda assim, R$ 4.500 é 90% de 5 mil, é um valor muito bom. Pela regra atual, essa pessoa vai receber quanto? R$ 3.000. Certo? R$ 3.000. Vamos para o segundo benefício, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, cara, você não controla. Pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer idade, com qualquer tempo de contribuição, por razões que nós não conseguimos impedir. Por isso é que, historicamente, a aposentadoria por invalidez sempre foi integral. Se o cara ficava inválido, se a pessoa ficava inválida, ela já tinha tantos problemas que eu pagava para ela uma aposentadoria integral. Quanto é que eu pago hoje com a nova regra? R$ 3.000 também. Ou seja, não apenas a pessoa fica inválida, como o valor do benefício dela vai lá para baixo. E a pensão, ela começou sendo integral e vitalícia. Deixou de ser vitalícia, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Antigamente, se uma pessoa que contribuiu durante 20 anos ganhando 5 mil reais, deixasse uma pessoa com morte para o esposo ou para a esposa, ele deixaria 5 mil reais também. Ou seja, a renda da pessoa não seria afetada. Ela continuaria recebendo aquele valor. Sabe quanto é que ela deixa hoje? R$ 1.800. Se tiver filhos, aumenta um pouco. Mas se for só o cônjuge, R$ 1.800. Então, aqueles 5 mil ali, a pessoa às vezes é colhida por uma morte jovem, uma morte imprevisível, e apenas R$ 1.800 fica de pensão. Então, isso é o que foi feito com a Previdência Social ao longo dos últimos 27 anos, de 1998 para cá. Desde que eu passei no concurso para cá, foi isso que foi feito. As regras da Previdência foram sendo mudadas, inclusive por 3 grandes emendas constitucionais em 98, 2003 e 2019. Os benefícios ficaram mais difíceis de ser conseguidos, e mesmo quando você consegue, eles pagam um valor menor. Essa é a realidade da Previdência Social hoje. Então, a primeira coisa, a primeira lição da nossa Masterclass de hoje, que eu quero que você entenda é o seguinte: esqueça o modelo de previdência dos nossos pais. Ele não existe mais hoje, certo? Não é que eu estou dizendo para você que pode ser que talvez a próxima reforma acabe com ele. Já acabaram. Aquele modelo de previdência que nossos pais tiveram, ele já não existe mais. Nós não temos mais o modelo tradicional de previdência como ele existiu no Brasil durante 40, 50 anos. Certo? Só um minuto. Então, vamos lá. E aqui tem um ponto, cara, que é muito, muito grave e muito importante de vocês entenderem. Isso aqui afeta quem já está dentro do regime. Não é só quem vai começar a trabalhar, não. Para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês, eu passei no meu primeiro concurso antes da reforma de 98. E mesmo assim, todas as reformas se aplicaram a mim e mesmo assim eu estou super prejudicado pela reforma. Então, isso é uma situação que você precisa parar para prestar atenção. Se você tiver que entender só uma coisa nessa live, ou sei lá, 2 ou 3 coisas que vão ser muito importantes, uma delas é a seguinte: a previdência, ela só pode ser planejada a longo prazo. Previdência não é como trocar de carro ou fazer uma viagem com os amigos ou com a família, não.
Você poder construir uma situação de parar de trabalhar, ela demora décadas. Só que qual é o problema? Ao longo dessas décadas, as regras mudam. Então, assim como está acontecendo comigo, você não sabe por quais regras você vai ter, eventualmente, que tentar se aposentar. Agora, eu, Carlos Marner, eu fui enganado, digamos assim, né? Porque a promessa que foi feita para mim quando eu tinha 20 anos de idade, ela era uma promessa factível. Meus pais tinham se aposentado assim. Meus avós tinham se aposentado assim. Era razoável pensar que eu também me aposentaria dessa maneira. Mas se você está assistindo essa live hoje, você não pode mais dizer que está sendo enganado. Eu estou te avisando hoje. Esse modelo não existe mais. Então, se você não sabia, entenda agora que aquele modelo de previdência não existe mais e a gente vai precisar pensar numa alternativa, porque, né, não vai mais rolar aquilo ali. E aí eu quero fazer uma observação sobre isso, né, que é o seguinte. Quando a gente vai falar sobre parar de trabalhar, né, e eu comento isso aqui com o pessoal dos cursos da gente, da mentoria, a gente tem uma mentoria voltada para finanças agora, uma mentoria financeira, e assim, entendam o seguinte, o jeito que você constrói o seu patrimônio e você investe muda tudo, certo? Eu vou falar sobre isso lá na frente ainda com calma, mas é muito comum as pessoas chegarem em 60, 65, 70 anos e não podem parar de trabalhar. Não podem diminuir o ritmo de trabalho. Se isso é comum hoje, imagina com a Previdência continuando a piorar, certo? Então vamos lá. Mário, entendi, né? Entendi que a gente está tendo uma situação em que é uma situação complicada, nós estamos tendo a Previdência piorando, mas será que ela vai continuar a piorar? Ou será que pelo menos eu, homem, posso me programar para os 65 anos e eu, mulher, posso me programar para os 62? Não tenho nenhuma dúvida que a Previdência vai continuar a piorar. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês no gráfico, aqui, ó, é o aumento do custo da Previdência ao longo do tempo, certo? Nos últimos 25 anos, desde o ano 2000 para cá. Para vocês terem uma ideia, esse ano a Previdência Social vai custar 1,1 trilhão, próximo de 1,1 trilhão. Caso alguém não saiba, né, a gente no Brasil tem um orçamento ali que é de 4 trilhões e pouco. Isso significa que 25% de todo o dinheiro do governo é só para pagar a Previdência. E essa curva aqui, ó, você acha que ela vai parar de crescer? Não. Esse crescimento aqui, ó, ele vem acontecendo mesmo com as reformas que aconteceram no meio do caminho, né? Agora, claro, se eu tenho uma reforma em 2019, dá uma desacelerada aqui, ó. Estão vendo que ficou mais ou menos parado, né? Se eu tenho uma reforma ali em 2003, aí o negócio parece que dá uma paradinha aqui, fica mais ou menos constante um pouquinho também. Depois sobe de novo. Então, nós vamos continuar tendo formas. Nós vamos continuar com a Previdência Social sendo reformada. Se você se assustou com o que já aconteceu, quando eu mostrei aqui os impactos, a tendência é que a Previdência Social continue a ser reformada, continue a ficar cada vez pior. Então, se muitas pessoas não pagam, eu começo a ter um problema de financiamento da Previdência Social. Então, percebam que não é que a gente teve um problema da Previdência Social lá atrás e ele está resolvido hoje. Não. Esse problema ele continua, ele vai ficando cada vez mais grave e a Previdência Social vai continuar passando por reformas. Certo? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, o que a gente pode esperar, então. Né? O que a gente pode esperar
para a próxima, para o futuro. Mano, já entendi, né, que aquele modelo de previdência social que existia entre, né, o final dos anos 90, anos 80, anos 70, cara, as reformas acabaram com isso aí, não existe mais. Beleza, verdade. Segundo, pessoal, eu vou pedir, por favor, para desativar suporte, desativa o perguntas e respostas, por favor. Eu não sei quem de vocês ativou. Queria pedir, por favor, para desativar essa opção. Desativem essa ferramenta, por favor. Então, a gente vai continuar passando por novos problemas, certo? E eu vou mostrar para vocês um pouco do que vai acontecer. Primeiro, um relatório do Banco Mundial dizendo que a Previdência Social tem que ser reformada para que vá para 72 anos a idade de aposentadoria em 2040 e em 2060 vá para 78 anos. Então, veja qual é a perspectiva. Veja o que a gente está esperando pela frente. Isso aqui é do Banco Mundial, tá certo? Só para mostrar uma coisa para vocês. Hoje, a regra de hoje, se eu tiver que trabalhar até os 65 anos, eu vou ter que trabalhar até 2043. Então, o Banco Mundial está me dizendo o seguinte, nada feito. Antes de chegar em 2043, ou seja, antes de você fazer os 65 anos, a idade vai ter que subir para 72. Ou seja, lá vai eu trabalhar mais 7 anos para frente. Para vocês terem uma ideia, eu que tomei posse lá na Justiça Federal com 21 anos, o cenário hoje mais provável é o de eu ter que trabalhar 51 anos para me aposentar. Olha isso aí. Né? E claro que quanto mais jovem você for, mais longe vai. Né? Então, a gente tem que se preparar para isso. E tem uma coisa muito importante aqui, né? Quando eu falo sobre isso, a pessoa fala, é porque votou no Bolsonaro, ele fez a reforma. É porque votou no Lula, faz o L, não sei o quê. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Previdência Social brasileira teve 3 grandes reformas. 98, 2003 e 2019. Uma foi com o Fernando Henrique, de centro, 98. Uma com o Lula, de esquerda, em 2003. E outra com o Bolsonaro, de direita, em 2019. Então, esquece esse negócio de eu vou eleger fulano de tal, e como eu vou eleger tal pessoa, essa pessoa que vai ser eleita vai permitir, não vai fazer reforma. Não existe isso. Como eu mostrei para vocês aqui, a conta da Previdência não fecha. Não tem como pagar essa conta. Então, claro, eleger o partido A ou o partido B tem uma série de impactos nas políticas públicas. Mas não existe essa possibilidade de se eleger um partido A ou um partido B, não importa de que lado seja, e a Previdência não ser mais reformada. As reformas virão, como o próprio Banco Mundial está dizendo. Quanto tempo vai demorar, né? Pelo menos 2040 longe nada. Se eu ainda vou estar em idade de... não vou ter conseguido me aposentar, praticamente todo mundo aqui da live que eu conheço que é mais jovem, que eu conheço é mais jovem que eu. Então vai estar todo mundo no meio do mercado. Mas só para vocês terem uma ideia, como talvez a gente não tenha nem que esperar tanto tempo, né? A Dinamarca, né? Agora, está aqui, vou ver se dá para mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ler, né? Mas aqui, 23 de maio desse ano, 23 de maio de 2025, a notícia, né, de que a Dinamarca já aumentou a idade mínima de aposentadoria dela para 70 anos. Claro, a Dinamarca é um país mais envelhecido que o Brasil. E os movimentos que existem na Europa, eles acontecem antes da gente, né? A gente está um ciclo atrás da Europa nesse tipo de reforma. Mas quando essas reformas começam a acontecer na Europa, você pode ter certeza que ela vai chegar aqui. Então, se a Dinamarca aumentou esse ano, aí faz 3 meses, menos de 3 meses, a Dinamarca aumentou a idade para 70 anos, você pode ter certeza que, na sequência, a Europa toda vai começar a aumentar a idade, toda a Europa vai começar a aumentar a idade, e depois, né? E depois nós vamos ter a América do Sul, e isso vai chegar no Brasil também. Então, o futuro, ele está batendo na porta da gente, certo? Não vai ter essa e não vai dar certo, não, entendeu?
Aí é o que eu quero mostrar para vocês, né? Mário, eu estou assistindo aqui e eu já tenho mais de 50 anos. Tu tem 47, eu tenho mais. Tenho 55, 56. Se você está me assistindo e tem mais de 50 anos, eu acho, um chute, claro, mas eu acho que existe uma possibilidade de você se aposentar antes dos 70. Para mim, já mostrei aí que a idade mais provável hoje é 72, né? Quanto mais jovem você for, mais distante, mais difícil vai ser. E aqui eu sei que tem gente assistindo a gente que tem 20 e poucos anos de idade. Então, a gente está falando de 50 anos para frente, nos quais as reformas vão acontecer. Olha o que pode acontecer aí durante todo esse tempo que está faltando. E é o grande problema. Você tem que pensar um projeto de décadas sem saber quais são as regras que vão se aplicar daqui a 30, 40 ou mesmo 50 anos. Entendeu? Por isso é que eu coloquei aí que é uma missão quase impossível. Certo? E aí, vem a seguinte pergunta. Cara, então, o que vai acontecer? Porque, ora, se tu que entrou, passou no concurso em 1998, né, do tempo que o mundo era preto e branco. Aqui tem gente assistindo a gente que eu conheço que não era nem nascido quando eu passei no concurso. Se eu vou ter que trabalhar até 72, imagina quem é jovem agora, hoje, que está passando no concurso agora, quem está entrando no mercado de trabalho agora. Vai ficar cada vez mais longe, vai ficar cada vez mais barato. Então a Previdência vai se acabar. Bom, pode acontecer. Há pouco tempo, aí, em junho, se eu não me engano, a gente teve uma declaração do ministro Augusto Nardes, que é do TCU, dizendo expressamente: no futuro não vai existir aposentadoria para pagar para os idosos. Né? Como é que isso vai funcionar, então? Né? Como é que vai ser isso, então? Mário, então, o que a gente está caminhando para onde? Se não vai mais ter aposentadoria? Muito provavelmente, a gente está caminhando para um cenário de renda mensal vitalícia. O que é uma renda mensal vitalícia? É quando você, desde que complete tal idade, você recebe um benefício básico do Estado. Basicamente o que a gente hoje chama de LOAS ou BPC, né? Benefício de prestação continuada. Quanto vai ser isso? Um salário mínimo? 2 salários mínimos? Tem como saber. Quando isso vai acontecer? 2040, 2045? 2050, quando a população começar a diminuir? Não sei. Mas a gente está caminhando para esse cenário. Na verdade, o mundo todo está caminhando para esse cenário, inclusive a gente. Que é um cenário no qual o Estado, a previdência oficial, não importa se você é servidor público ou se você é da iniciativa privada, mas aquela previdência oficial, ela, na verdade, vai ser um benefício assistencial. Você chegou na idade X, eu te dou um salário mínimo, te vira. Pronto. Te dou um salário mínimo, meio, 2 salários, não sei exatamente como vai ser. Isso teria que ser equacionado, né? Para entender qual é o custo e a viabilidade disso. Mas esse é o cenário mais provável hoje. Entendeu? Esse é o cenário mais provável hoje. E aí vem, né, a terceira parte. Então vamos lá, só recapitular aqui. Qual é a primeira grande lição, né? Ou a primeira grande lição de hoje, certo? Primeira grande lição de hoje. Importante, tá? Não existe mais o modelo clássico de previdência social. Aquele modelo clássico de previdência social, esquece. Ele já não existe hoje. Hoje já não existe mais. Eu vou trabalhar pouco eu digo, 30 e poucos anos, a mulher 30, vou me aposentar jovem e viver 40, 30, 40 anos do benefício. Esquece aí. Isso já não existe mais. Segunda grande verdade, né? Segunda grande verdade. A Previdência Social não apenas piorou, ela vai continuar piorando. Certo? Não é apenas que a Previdência Social piorou, ela vai continuar piorando, como eu mostrei aqui. A gente vai ter os benefícios cada vez mais longe, cada vez mais baixos o valor,
até que a gente caminhe para uma renda básica universal para todo mundo, que é idoso e acabou, porque não tem o que fazer. Porque não tem como pagar a conta. E aí a gente vem para a terceira parte, que essa sim, né, é a informação mais importante, mas entra como informação-chave com aquelas outras duas, que é o seguinte. Se é verdade que a Previdência Social não vai te salvar, você vai ter que salvar a si mesmo, entendeu? Se é verdade que você nunca vai poder parar de trabalhar e receber uma previdência oficial e viver daquele valor, isso significa que você vai precisar construir sua própria aposentadoria por meio de investimentos, certo? E é disso que eu vou falar aqui nessa parte final, e eu queria que vocês tivessem muita atenção nisso aqui. Porque isso que eu vou falar agora nos próximos minutos vai definir décadas da vida de vocês. Isso que eu vou falar nos próximos minutos vai definir o futuro de vocês. O teu eu lá do futuro, ele pode ser um velhinho ou uma velhinha que não consegue parar de trabalhar, certo? Ou pode ser aquela velhinha ou aquele velhinho que para de trabalhar ou reduz muito o ritmo de trabalho e todo mundo ao teu redor vai ficar te perguntando assim, como é que você conseguiu? Como foi que você fez isso? Não é isso? Essa decisão ela tem que ser tomada agora, porque demora décadas para você construir, certo? Demora décadas, certo? Para a gente construir um plano de previdência. Então vamos conversar sobre isso aqui que é importante. Primeira coisa é o seguinte: qual é o plano? Cara, você vai ter que aprender a investir e você vai ter que construir uma previdência própria que você possa viver dela o resto da vida. Uma previdência que vai te gerar renda passiva o resto da vida. Você vai ter que construir uma carteira de investimentos, e aqui pode ser vários tipos de investimentos, né? Eu, por exemplo, uso muito a Bolsa de Valores, mas a renda fixa brasileira no momento é ótimo. Você pode ter previdência privada, a depender do cenário, tem que saber se faz sentido para você e o que vale a pena comprar. E aí, certo? Pronto. Chega um dia e você vai olhar para aquele bolo de dinheiro ali que você tem investido e dizer, se eu quiser, amanhã eu não vou mais trabalhar. Madre, quanto dinheiro é esse? Né? Quanto dinheiro é esse? Se você quiser fazer a conta aí na sua casa, basicamente 200 vezes o valor mensal do seu custo, o valor do seu custo mensal de vida. Não é 200 vezes o seu salário de hoje, não, ou sua remuneração de hoje, não. É 200 vezes o valor do seu custo mensal. Então, hoje, para você viver, o seu custo mensal é R$3.000, você teria que juntar 600 mil. Se o seu custo de vida é de R$10.000, você precisa montar uma carteira de investimento de 2 milhões. Se o seu custo de vida é de R$7.000, você vai precisar juntar uma carteira de investimento de 1.400.000. Então, você pode aproveitar esse momento aí, né? Todo mundo tem celular, computador que tem calculadora. Pensa aí qual é o valor que você precisa para viver hoje. Eu tenho o meu na minha cabeça. E com esse valor na sua cabeça, multiplica ele por 200. Decora aí esse número. Esse é o número que, se você um dia olhar na sua carteira de investimentos, você pode dizer, amanhã eu vou trabalhar se eu quiser. Com esse número aí que você está olhando, se você souber investir, e aqui eu não estou falando de você ser Warren Buffett, não, tá certo? Estou falando de ter um conhecimento bom, razoável de investimentos, você consegue gerar uma renda passiva infinita. Isso quer dizer que se você viver mais 10 anos, o dinheiro não vai acabar. Se você viver mais 30, o dinheiro não vai acabar. Se você viver 50 anos, o dinheiro não vai acabar. Certo? Agora você tem que ter esse dinheiro aí. A gente tem que começar a planejar isso.
Então, quando é que você quer ter condições de parar de trabalhar? Você tem de hoje até esse dia para tentar juntar esse dinheiro que você calculou aí. Mário, fiz a conta aqui, é impossível juntar esse dinheiro. Não é. Não é. Se você souber investir, não é. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos, tá certo? Simples, básicos, para vocês entenderem como isso não é impossível, tá bom? Vamos lá. Primeiro exemplo, né? O problema pelo qual... Joana, quer perguntar? Deixa eu voltar aqui o slide. Joana, pode falar. Depois eu mostro aqui as coisas. Joana, pode falar. Joana? Joana, estou te vendo, mas não estou te ouvindo. O áudio não está saindo para a gente. Você quer escrever aqui no coisa a pergunta? Se quiser escrever no chat, eu paro depois e leio, tá bom? Pode colocar aqui, sem problema. Vamos lá, então. Vou dar 2 exemplos para vocês de como como isso é uma coisa factível, certo? Mário, não tem como. É porque você não me conhece, não tem jeito, tem jeito. Acredite em mim. Se você souber o que fazer, tem jeito. O problema que você acredita que não tem jeito é porque o cérebro humano ele não consegue pensar em termos de juros compostos, né? Nós pensamos como juros de maneira linear, né? A gente pensa o mundo como se ele fosse linear. E os juros compostos, como eu estou mostrando aqui no gráfico, eles são assim, ó, entendeu? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Isso aqui é quanto você consegue juntar 2 milhões, portanto, uma renda infinita de 10 mil, né? Juntando R$ 1.000 por mês ao longo de 30 anos. Né? Claro que se você não tiver 30 anos, você vai juntar um pouco mais ou ficar com um pouco menos, né? Mas você tem 30 anos aí pela frente aqui, ó. R$ 1.000 por mês, bem investidos, né? Isso aqui eu estou falando de renda fixa mesmo, tá? Pode gerar isso aqui para você. Mas nós, né? Como a gente tem um raciocínio linear, a gente pensa que ele vai funcionar assim, ó. Entendeu? Esse é que é o nosso erro. Tu vai juntando aqui de 1.000 em 1.000, aí pensa que vai terminar bem aqui, ó. Mas o que a renda fixa mostra é isso aqui, ó. O que os juros compostos fazem é essa curva. Só que ele só acontece se eu der tempo. Eu preciso dar tempo para os juros compostos funcionarem. Entendeu? Aí essa mágica aqui ela vai acontecer. Isso aqui não tem nenhum mistério, não, tá? Você pode entrar na internet aí, calculadora de juros compostos, e você mesmo simular. Tá? Isso aqui coloquei um juro bem tranquilo aqui, que hoje se paga no Brasil, que é fácil de pegar no Brasil, não tem nenhum problema. Mas é isso que você está fazendo? Não. Eu, pelo menos, invisto na Bolsa de Valores. Eu tenho renda fixa, claro, mas eu invisto muito na Bolsa. E eu pessoalmente, acho que é indispensável ter parte do seu dinheiro na Bolsa e entender Bolsa de Valores, certo? Aqui no Brasil, né, a gente tem 2, 3% da população na Bolsa, porque a gente vem de uma cultura de inflação alta e as pessoas tinham medo e tal, não entendiam muito bem. Mas se você for para os Estados Unidos ou para a Europa, você vai ter 70%, 65%, 70% das pessoas que têm dinheiro na Bolsa e fazem sua aposentadoria na Bolsa. Então, como é que um americano, por exemplo, faz a aposentadoria dele? Quando ele recebe o primeiro salário dele, ele compra ações. No segundo, ele compra mais um pouquinho. No terceiro, ele compra mais um pouquinho. No quarto, ele compra mais um pouquinho. No quinto, ele compra mais um pouquinho. Por aí vai. Quando ele se aposenta, ele tem tantas ações, ele tem uma carteira de ações tão grande que ele pode parar de trabalhar e viver do lucro daquelas empresas que ele pagou. Ah, Marley, você está falando isso aí, mas ações é coisa de gente rica. Eu vou te dar um exemplo de que não é
para você perceber o que eu estou falando. Olha aqui. Isso aqui é um gráfico em cima de uma ação que eu tenho na minha carteira, que é a CSN Mineradora. O ticker dela, né, o símbolo dela é CEMIN3. Presta atenção nisso aqui todo mundo, tá? Para tudo, olha para cá. Eu não estou mandando você pegar o seu dinheiro e comprar de CEMIN amanhã, não, certo? Eu estou dizendo que na minha carteira ela é uma das ações que eu tenho. Só para você entender. Tá certo? Não vão comprar, bicho, amanhã não. Quanto é que compra? Quanto é que custa CEMIN? R$ 5. R$ 5. R$ 5. Estou dizendo que é R$ 1.000, não. Estou dizendo 5. 5. Então, eu vou te perguntar o seguinte. Ó. Você acha que todo dia você conseguiria economizar R$ 5? Seja no almoço, no Uber, no jantar, tomar uma cerveja a menos, não sei, R$ 5 só. Certo? Se você ficasse 30 anos, ó, certo? 30 anos. Tá aqui. Comprando uma ação de CEMIN todo dia, claro que você não vai fazer isso, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Quantas ações de CEMIN você iria juntar? 220 mil. Você teria mais de R$ 1 milhão juntos. Juntando R$ 5 todo dia. Então, não é verdade que você não tem como investir na Bolsa. Não é verdade que investir na Bolsa é só para quem é rico. Não é verdade que é arriscado se você souber o que você está fazendo, claro. Né? Tá aqui, ó. Olha aquela mágica dos juros compostos que eu falei para vocês. Estão vendo aqui? É isso que o teu cérebro não entende. O cérebro da gente, ele pensa linear. Então, quando tu começar a juntar, ele vai pensar nisso aqui. Ó. Ah, chegar bem aqui não resolve nada. Resolve mesmo não. Mas o problema é que os juros são compostos. E se você deixar o tempo fluir, sabendo investir do jeito certo, né? Então, eu estou falando aqui de um investimento de R$ 5 por dia. Por dia. Estou dizendo que você precisa juntar R$ 10.000 por mês, não. R$ 5 por dia. Está aqui o efeito que vai dar. Certo? Agora, claro, você tem que parar e ter consistência, e ter paciência e se treinar. Né? Então, vamos lá para eu tentar explicar isso para vocês. Qual é a moral da história dessa terceira parte? Não existe mais hoje o modelo de previdência social dos nossos pais. Não vai existir mais o modelo de previdência, certo? Hoje, ele não vai mais existir no futuro, vai ficar pior ainda. Joana, eu vi sua pergunta, tá? Daqui a pouco eu vou responder, tá certo? Sobre o Tesouro Direto, pode deixar. Não existe mais, não vai existir nem o que tem hoje, vai ficar pior ainda. Vai caminhar para uma renda mínima e você com 72 anos se aposentando. Então, entenda, o governo não vai te salvar. Salve a si mesmo. Salve a si mesmo. Vou contar duas histórias para vocês aqui, para vocês entenderem como isso funciona. E como a coisa é factível. Quando... Acho que todo mundo sabe, ou a maioria deve saber, que lá no judaísmo, eles têm um ritual de passagem quando a criança chega na puberdade, né? Que ela vai virar adolescente e tal, não sei o quê. Que chama bar mitzvah. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal que vai para o bar mitzvah dá título de ação para o garoto. Manda o cara começar a juntar dinheiro desse jeito. 10, 11, 12 anos de idade. E o cara passa a vida todinha juntando ações. Juntando ações. Uma vez, né, o Warren Buffett, que todo mundo deve saber que é o maior investidor individual do mundo, o Warren Buffett estava dando uma entrevista explicando como é que ele investe, né? E o repórter perguntou para ele assim, cara, se é só isso aí, por que todo mundo não faz isso? E aí ele falou assim, porque ninguém quer ficar rico devagar. Ele disse, né? E aí ele contou uma história real. Ele falou assim, eu comprei meu primeiro título de ações quando eu tinha 11 anos, ele dizia.
Hoje eu tenho 70 e eu sou rico. Mas eu passei 60 anos comprando ações. Aí eu tenho 1 bilhão. Mas eu passei 60 anos fazendo isso. Hoje, se você for ver a fortuna do Warren Buffett, ela é de 140 bilhões. Mas ele só chegou no primeiro bilhão com 56 anos de idade. Ele passou 45 anos comprando ações e juntando dinheiro. Ah, Madre, mas aí é um cara fora da curva, um cara desse, bicho, não tem condição. Não, lógico. Estou dando um exemplo aqui do maior investidor do mundo. Eu vou dar outro para vocês. Tem um livro que alguns já devem ter lido. Ele está até bem aqui. Ó. Se você nunca leu esse livro, é um livro fantástico, chamado A Psicologia Financeira. Foi um livro, por exemplo, que a gente viu, acho que em março, no Clube do Livro Regras do Jogo esse ano. Fantástico esse livro, muito, muito bom, muito legal. O pessoal aqui da mentoria financeira, eu estou colocando todo mundo para ler. Mas olha só, esse livro, o cara contou a história do seguinte, de uma entidade filantrópica lá dos Estados Unidos, que eles receberam uma doação via testamento de 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. Chegou um advogado lá e falou, cara, eu vim executar um testamento, fulano de tal morreu, deixou 8 milhões de dólares para vocês. De dólares. Imagina quanto dinheiro é isso aí, beleza? Aí os caras ficaram curiosos, né? Porque não era um artista conhecido, um músico, um empresário, um político, ninguém sabia que era o cara. E aí foram, né, até a família e foram procurar para investigar. Sabe o que esse cara que deixou 8 milhões de dólares fazia da vida? Ele era faxineiro. Ele foi faxineiro toda a vida dele. Ele começou a trabalhar como faxineiro com 18 anos de idade e morreu 50 anos depois. E todos os meses ele juntava dinheiro comprando ação. No final ele tinha 8 milhões de dólares. Está aqui nesse livro, né? Não posso nem mentir, porque depois você pode ter lido o livro, ou pode comprar o livro e ver a história. Então, entendam. O que vai te salvar não é o governo. Você vai pagar a previdência porque é um tributo, é obrigado a pagar, tá certo? Mas não se escolhe disso, isso não vai resolver a tua vida mais. O que vai te salvar é você mesmo. Você precisa aprender a investir para que você seja capaz de construir o seu próprio plano de aposentadoria. Marden, não tenho a menor ideia de como fazer isso, pois então eu vou te fazer um convite. Ainda vou terminar, tá? Ainda vai ter mais um slide aqui no final depois, mas eu vou fazer um convite primeiro. Certo? Daqui a 2 semanas, dia 1º de setembro, se você estiver vendo ao vivo daqui a 2 semanas, eu vou começar um curso chamado Como Investir na Bolsa Passo a Passo. Vão ser 5 aulas, certo? Nas 5 segundas-feiras de setembro, à noite, tipo esse horário aqui da gente. Ah, Marley, tem um que eu não posso participar. Não tem problema, vai ficar gravado na plataforma, você vai poder assistir, fora outros materiais que você vai ganhar. Aí eu vou, nesse curso, explicar do zero o que é uma ação, o que é a bolsa, o que é uma empresa na bolsa, o que é comprar uma ação, qual é a diferença de especular e investir, como você vai saber se sua empresa presta ou não presta, como você vai montar uma carteira, como você vai comprar, quanto você tem que juntar de ações, qual é a estratégia de dividendos que eu uso, vou explicar, vai ter uma aula toda para explicar qual é a estratégia que eu uso para poder construir minha aposentadoria. Certo? Então, eu queria convidar vocês para participar. Se você tem interesse em aprender ação, entra. Se você não tem interesse, entra. Você não vai conseguir construir sua carteira bem sem usar ações. Ah, Marden, hoje a renda fixa está maravilhosa. Claro, 15% a Selic. Mas se você voltar 3 anos, na época do Paulo Guedes, a Selic era 2%. Aí como é que você vai viver se a tua previdência estiver no negócio de 2%? Isso não quer dizer que você tem que botar o dinheiro todo na bolsa, mas você tem que entender como funciona, tem que ter essa opção e isso tem que fazer parte da tua carteira de aposentadoria. Então, eu queria que vocês usassem o QR Code, tá? Depois eu vou pedir para o pessoal do comercial passar para vocês também. E a gente criou um cupom de desconto Regras 20. Se você colocar esse cupom lá no Simpla, você vai ter direito a 20% de desconto. O curso já é barato, para ser um curso ao vivo de ensinar a investir na bolsa. A gente fez uma pesquisa para isso, né?
E eu pedi para o pessoal do comercial colocar o curso mais barato do que todos que a gente achasse. Porque eu realmente faço questão de não fazer as coisas com preços que sejam inviáveis. E mesmo assim, você tem 20% de desconto em cima. E se você que está me assistindo for da mentoria, da seleção ou do Clube do Livro, certo? Espera que tem outros descontos para vocês, é diferente, porque vocês já são membros do Regras do Jogo. Deixa eu responder a pergunta da Joana, depois eu vou voltar disso aqui, depois tem um slide ali para terminar. Deixa eu responder aqui. Enquanto isso, vocês podem usar o QR Code, vão se inscrevendo no curso aí, que daqui a 2 semanas eu vou mostrar para vocês como é que as ações vão mudar a vida de vocês, para sempre a visão de vocês de economia, visão de dinheiro, visão de investimentos. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco do Tesouro Renda Mais, se é um produto interessante para jovens, como funciona direitinho, se possível. Pronto, vamos lá. Nesse curso aqui da Bolsa, viu, João? Eu vou até dar eu vou até dar alguns vídeos, vai ter alguns vídeos na plataforma fora o curso ao vivo, e um deles vai ter os tipos de investimento para você entender direitinho. Mas é o seguinte, o Tesouro Direto, ele basicamente é você emprestar dinheiro para o governo, de uma maneira muito, muito simples. O que é, Marder? Eu comprei 10 mil reais de Tesouro Direto. O que isso significa de uma maneira muito básica? Significa que você emprestou 10 mil reais para o governo. E que o governo vai te devolver esse dinheiro numa data combinada, 2025, 2035, 2045, com juros lá que ele combinou. Beleza? Ok. Vamos lá. Por que eu não tenho Tesouro Direto? Eu, Carlos Marden, eu tenho zero de Tesouro Direto. Aí, ponto, nisso aqui, nota de rodapé. Isso não quer dizer que ninguém possa ter Tesouro Direto. Tá certo? Isso não quer dizer que ninguém pode ter Tesouro Direto. Dependendo da sua realidade, às vezes o Tesouro Direto faz sentido. Aqui na mentoria financeira a gente conversa individualmente, às vezes pode ser para a pessoa, mas eu não tenho. Por quê? Porque o Tesouro Direto, ele paga menos do que a renda fixa. Certo? Ele paga menos do que a renda fixa. Por quê? Porque o risco do governo é zero. Então, por exemplo, tu vai lá para os Estados Unidos, tá? Qual é o juros do Tesouro Americano hoje? 4,5%. Vou dar um exemplo. Se você for lá emprestar o dinheiro para uma empresa, para um banco, ele vai te pagar 6%. Ah, Madi, por que eu emprestaria para o governo a 4,5% em vez de emprestar para um banco ou para coisa a 6%? Porque o governo americano não tem risco. A chance de o governo americano não te pagar é nenhuma, é zero. Com certeza o governo americano vai te pagar. Então, você ganha menos por causa de não ter risco. Só que aqui no Brasil tem duas coisas que são diferentes dos Estados Unidos. A primeira é que você pode investir na renda fixa, Joana, sem risco também. Porque aqui existe uma coisa chamada Fundo Garantidor de Crédito. O que significa o Fundo Garantidor de Crédito? Né? Eu vou explicar depois do curso com calma, mas de maneira bem simples. Significa que você pode emprestar dinheiro via CDB, LCI, LCA, até R$1 milhão você pode investir nisso. E caso aquela empresa quebre, o Banco Central vai lá e te dá o dinheiro e você não tem prejuízo. Então não tem risco. Porque o Banco Central te garante até R$1 milhão por CPF. Ou seja, o risco é igual ao do governo. E ainda tem outro problema, que é o de que o governo brasileiro não é o governo americano, né? Então o governo americano é o risco zero, mas o governo brasileiro não é necessariamente risco zero, não. Um dia desse eles estavam lá no Ministério da Economia, no Ministério da Fazenda, discutindo se deveriam mudar os vencimentos do Tesouro Direto e dar um bônus de dinheiro para as pessoas e meio que dar um calote do Tesouro Direto. Então, ninguém sabe se é verdade, não é, rolou esse boato, mas enfim. Eu prefiro colocar meu dinheiro na renda fixa normal, CDB, LCI, LCA, garantido pelo FGC, ou seja, não tem risco. Se por acaso eu emprestei meu dinheiro para o Banco de Brasília e o Banco de Brasília quebrar, o Banco Central vai lá e paga para mim até esse limite de R$1 milhão por CPF. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar aqui. Então, pode ser que pontualmente faça sentido o título de Tesouro Direto para alguém. Mas eu, Carlos Mário, por exemplo, não tenho nenhum centavo meu em Tesouro Direto. Certo? Alguém mais quer perguntar alguma coisa agora?
e depois eu vou caminhar aqui já para o final, para também não esticar demais o nosso horário, né? Respeitar um pouquinho o horário de vocês aí, para deixar vocês na boa. Né? Então, pessoal, mais uma vez, né? Quem quiser fazer o curso da Bolsa, vai ser do zero, não sei nada. O curso é desse jeito, é do zero. Ele vai explicar desde o que é a Bolsa, o que é uma ação, o que é investir na Bolsa, até como você escolhe as ações e monta uma carteira, qual é o risco que isso tem, como eliminar o risco, como acompanhar. Vai ser um curso muito, muito legal que eu vou fazer aqui. Vai ficar redondo, vão ser 5 encontros, e você pode usar esse cupomzinho aí, se você for da mentoria, da seleção ou do Clube do Livro. Depois você pergunta lá no grupo, que a gente tem um desconto diferenciado, porque você já é membro, tá bom? Vamos lá. Entendi, mas o que eu estava falando especificamente era o produto Renda Mais, um produto novo de planejamento previdenciário que usa o juro composto. Sim, eu entendo que tem o juro composto, mas tudo tem juro composto, entendeu? Todos têm juros compostos, entendeu? O que vai acontecer, na verdade, no Renda Mais, é que o seu dinheiro talvez fique até preso lá, mais preso do que ele precisaria ficar. Então, assim, pois é, isso mesmo. O dinheiro vai ficar preso. Então, assim, se você está fugindo, se você está indo para os investimentos, eu estou te falando, Joana, vamos para os investimentos, cara, porque não dá para confiar mais na Previdência Oficial. Aí tu vai levar o teu dinheiro para onde o próprio governo vai manter ele preso de novo, entendeu? Eu prefiro evitar se eu tiver outros instrumentos. E aqui no Brasil nós temos vários instrumentos alternativos, entendeu? Então, não considero que seja uma boa opção, pelo menos não em regra, tá certo? Às vezes, tem respostas e respostas que podem fazer sentido. E aí, pessoal, só para a gente fechar aqui, né? Queria fazer uma provocação aqui para vocês, né? Ó, esse porquinho aí, né? Pode ser você um dia, com sua previdência gorda, com sua carteira de investimentos, podendo curtir a praia, né? Uma calculadora lá, só vendo sua renda passiva, de boa, sem se preocupar com o seu trabalho, né? Mas é o seguinte, a previdência social está ruindo, mas você não precisa ser vítima desse movimento. Se você começar a construir agora um plano de investimento inteligente, você pode garantir um futuro para você. E aqui eu quero falar o seguinte, não só é possível você construir um futuro tão bom quanto que os nossos pais tiveram, como é possível a gente construir um futuro melhor. Porque o dinheiro vai estar na sua mão, você vai ter uma renda passiva infinita, e você vai ter uma qualidade de vida melhor e vai ser intergeracional. Porque quando você deixa uma aposentadoria, mesmo do modelo antigo, né? Às vezes os filhos nem recebem, porque já tem mais de 18 anos, mais de 21 anos, dependendo do regime. Mas se você juntou foi dinheiro, se você montou foi uma carteira de ações, então, meu amigo, seu filho fica com tudo aquilo ali. A sua esposa fica com tudo aquilo ali. A próxima geração fica com aquilo ali tudo. Então, é possível não só fazer um futuro tão bom quanto que nossos pais tiveram, mas fazer um futuro melhor. Mais livre, mais rico, com mais liberdade, com mais autonomia e com a renda passiva que seja infinita. Certo? Agora, você tem que começar a estudar investimentos imediatamente. Tem que começar a se dedicar a isso imediatamente. Tem que começar a aprender imediatamente. Porque cada ano, a partir de agora, conta. E se faltam 30 anos para você, aí é que o tempo está a seu favor mesmo. Começa agora. Você vai ter muito tempo para deixar o dinheiro crescer. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, pessoal, se não tiverem mais nenhuma pergunta, eu agradeço a vocês, certo? Queria agradecer a todos pela participação, os que participaram ao vivo. Agradecer a quem depois, eventualmente, chegar a ver a gravação também. Espero que eu tenha conseguido passar as ideias principais. Espero que eu tenha conseguido mostrar os principais pontos para vocês, tá certo? E espero que realmente tenha conseguido embutir em vocês a vontade de começar a investir, a vontade de começar a planejar a previdência de vocês.
E se eu puder ajudar vocês a aprender um pouquinho na Bolsa, vocês estão convidados. Entrem no curso da Bolsa, certo? O curso está barato. Está aí um cupom de desconto que eu coloquei para vocês, no Regras 20. Né? Quem já é participante do projeto, tem até outros descontos diferenciados aí, a gente pode ver depois. Espero vocês lá no curso da Bolsa, para eu continuar ajudando vocês a dar esse passo para frente, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite e até a próxima.